a igreja. Quero saudar a igreja. Bom dia, igreja. Bom dia, irmão pastor. Bom dia, voluntários de Cristo em fileira. Bom dia, irmão pastor. Continuamos alegres nesta caminhada. Continuamos, sim, Senhor. Amém. Eu quero convidar os irmãos a fazer uma oração. Sabe se tu o zulo Tu vai em Samboa, toma tudo publicada, quanto que seja habitada, talanda, sempre zele, boboao, batemos Luisa Tata, Waiza Isa, Zabitata, Talangape, sempre zele, boboao, batemos Luisa Tata, Waiza Isa. Querido Pai, querido Deus, soberano Rei, eterno e glorioso Senhor, te bendizemos, te exaltamos, porque Tu és o Santo dos Santos, Senhor dos Senhores. Queremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, continuar a Te saudar, continuar a Te glorificar e santificar o Teu santo nome, e Te agradecer por tudo quanto tens feito, fizeste e irás fazer em nossa vida. Pai querido, neste momento, Senhor, queremos entregar e derramar os nossos corações, para que possamos ouvir a Tua boa nova, a boa nova que vem do Teu alto e sublime trono, a boa nova que vem do Teu coração. Pai querido, prepara os nossos corações para que a Tua santa, bendita e infinita palavra more em nossos corações, para podermos andar e tatear na Tua vereda, na vereda da Tua justiça, por amor do Teu santo nome. E assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, amados, nós já temos almejado a graça que o Senhor nos tem garantido, nos tem dado, que vem do seu alto e sublime trono. Já temos saboreado o manjar que vem do seu alto e sublime trono. E eu só vou fazer ao complemento de tudo quanto nos tem alegrado em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu convido a igreja para abrirmos as nossas Bíblias no livro de São Marcos. Peço perdão, bem amados, no livro de Romanos. No livro de Romanos, o capítulo 15, no versículo 4. A Bíblia nos enfatiza o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém? Amém. Bem, amados, este capítulo, este texto nos enfatiza para que nós possamos nos substanciar da Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada não é nada mais, nada menos do que um manual de conduta das nossas vidas. A Escritura Sagrada é um manual de conduta que pode transformar
as nossas mentalidades, que pode mudar o nosso modo de pensamento, que pode mudar as nossas filosofias materialistas, que pode mudar a nossa mentalidade materialista para uma mentalidade espiritual, para uma filosofia espiritual. A Bíblia nos enfatiza neste texto que precisamos entender o que a Bíblia nos diz. Amém? Amém. Este texto nos enfatiza para que nós possamos nos aproximar mais das Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas sempre estão lá. Se nós lermos todos os anos de Gênesis a Apocalipse, os capítulos estão lá, os versículos estão lá. Mas a Bíblia nos diz que nós somos renovados todos os dias, somos renovados pela manhã. Porque a Bíblia nos diz que que Deus nos traz as boas novas para que nós possamos entender o que Ele nos diz. Porque quando nós já estamos a ler a Bíblia, estamos na presença do Senhor. Quando nós estamos a ler a Bíblia, estamos a falar com Deus. E Deus está a falar conosco. Por isso, quando nós estamos na presença da Bíblia, estamos na presença de Deus. Por isso, este capítulo, este texto nos enfatiza para que nós possamos nos aproximar mais de Deus, nos aproximar mais da Bíblia, para nós podermos compreender o que é que Deus quer falar conosco, para nós termos uma visão espiritual, entendermos o que é que Deus quer falar conosco através da Escritura Sagrada. Porque, bem amados, deixa-vos dizer que nesta manhã, que na sociedade cristã há muitos crentes cegos espiritual. Porque não conseguem, mesmo lendo a Bíblia todos os dias, ouvindo as pregações, ouvindo os hinos, os cânticos, mas não conseguem entender o que Deus quer transmitir. Amém. Por isso, bem amados, deixa-vos dizer que todos nós precisamos ser bíblicos, precisamos ser escritores, precisamos ter ânimo para podermos glorificar e santificar o Senhor. Porque, deixa-vos dizer, bem amados, em Atos dos Apóstolos, o capítulo 17 e o versículo 11, nos fala de dois povos. São os bereanos e os tessalônicos. Os tessalônicos se espelharam pelos bereanos. Por quê, bem amados? Porque os bereanos, quando aparecesse alguém que fosse pregar a palavra de Deus, eles observavam na Escritura Sagrada se efetivamente aquele que está a pregar a palavra de Deus está a ser verdadeiro. Eles eram muito observadores. Por isso, os tessalônicos já não. Os tessalônicos, quando ouviam a palavra, apenas obedeciam, porque pensavam que tudo vem do alto. Tudo que era transmitido, que eram os sacerdotes, que eram todos aqueles que realmente fossem pregar o Evangelho, ou seja, a palavra de Deus, era tudo real. Mas então eles conseguiram constatar que os bereanos tinham menos problemas, porque os tessalônicos tinham aquela coisa de aceitar a profecia e sem se aprofundarem na Escritura Sagrada. Por isso, bem amados, tenhamos muita atenção para que nós possamos saber quando alguém vem pregar, vem falar da palavra de Deus, nós nos espelhamos como os bereanos que vão pela palavra de Deus, pela Escritura Sagrada de Deus. Amém? Amém. Por isso, bem amados, quando nós falamos dos crentes que são cegos na Escritura, dos crentes que são cegos espiritual, não deixamos de falar do nosso irmão Bartimeu.
é um exemplo muito vivo. É uma palavra viva para que nós possamos nos apregoar da palavra de Deus, daqueles que são cegos espiritualmente. Para nós entrarmos nesta senda, podemos ler, convido a igreja para abrir o livro de Marcos, o capítulo 10, o versículo 46 a 52. Portanto, Marcos, o capítulo 10, o versículo 46 a 52. A Escritura Sagrada nos enfatiza o seguinte: e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que calasse. Mas ele, cada vez, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o, tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu o torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus a estrada afora. Bem, amados, nesse texto eu quero dividir por 3 temáticas. A primeira temática é o que o cego viu. A segunda temática é o que o cego disse. E a terceira temática é o que o cego fez. A primeira temática está em Marcos, o capítulo 10, o versículo 46 a 48. O texto nos diz que, no versículo 46, nos diz que Bartimeu, o cego de Jericó, está sentado à beira do caminho. E ele não conseguia ver com os olhos físicos, mas a sua fé espiritual o fez algo essencial. Bem, amados, quando eu digo que muitos de nós somos cegos espirituais, quando nós não buscamos verdadeiramente o que é a Escritura Sagrada, nós precisamos efetivamente ser como o cego de Jericó. Ele teve uma atitude de fé. E quando nós temos atitude de fé e continuamos a falar sobre a Escritura Sagrada, nós precisamos nos mergulhar na Bíblia para que possamos ser submergidos pela bibliologia. E quando nós andamos de mão dadas com a bibliologia, então nós encontramos a teologia sem precisarmos ir a um instituto bíblico, a um instituto teológico. Mas deixa-vos dizer que para nós entendermos o que é que Deus quer falar conosco na Bíblia, é através do Espírito Santo de Deus. Porque, bem amados, a teologia não é nada mais, nada menos do que uma gramática da língua do Espírito Santo. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Porque se nós não tivermos a presença do Espírito Santo, podemos ler, reler, não entendemos nada. Por isso, sejamos como Bartimeu, quando ele estava sentado, ele viu com uma atitude de fé.
Ele sentiu que Jesus estava a passar. Quando o texto nos diz que estava sentado à beira do caminho, mas a sua fé espiritual o fez ver algo essencial. Mas bem, amado, sabemos que Jericó é cego. Mas o texto aqui nos contextualiza que a sua fé espiritual o fez ver algo essencial. Bem, amados, muitos de nós, se nós verdadeiramente temos atitude de fé, temos olhar espiritual, temos ótica espiritual em todos os problemas que podem surgir nas nossas vidas, nós conseguimos colmatar essa situação através da nossa fé, através do mover da nossa fé. Amém? Amém. Por isso, tenhamos atitude espiritual todas as vezes que nós tivermos alguma atrocidade, tivermos algum problema, algo que nos impossibilita, que nós achamos que é impossível, mas com um olhar espiritual, diretamente àquela situação que nos está a atormentar, quando tivermos a ótica espiritual, enfrentarmos com a ótica espiritual em qualquer situação, nós podemos sim colmatar através do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Deixa-vos dizer, bem amados, que a visão sem ação é ilusão. A visão mais ação é inspiração. Precisamos estar inspirados todos os dias de nossas vidas para que nós possamos enfrentar qualquer uma situação. Porque não tenhamos medo, porque Deus é conosco. Amém. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, sejamos firmes em oração para sermos calmos na aflição. Amém? Amém. Sejamos firmes na oração para sermos calmos na aflição. Aleluia! Amém. Então, Bartimeu, ele teve a oportunidade de encontrar com Jesus. Ele reconheceu Jesus como filho de Davi, o Messias prometido. Por isso, bem amados, tenhamos firmeza e constância na palavra de Deus, para que nós possamos andar em pastos verdejantes, para que nós possamos ver a essência de Deus, para que nós possamos ver a beleza da santidade de Deus. Sejamos firmes e constantes na Escritura Sagrada. Amém? Amém. Vamos na segunda temática. O que o cego disse. Está em Marcos, o capítulo 10, o versículo 47 e 48. O texto nos diz: Bartimeu chamou Jesus. Disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Bem, amados, isso nos ensina a importância da oração e confissão da nossa fé. Porque, bem, amados, quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus, nós pensamos que naquele momento nós só ouvimos a nossa voz. Mas deixa-vos dizer que a nossa voz ecoa nos céus. Como o cego de Jericó, a sua voz ecoou aos céus. Como a Bíblia nos enfatiza, a sua voz ecoou nas ruas de Jericó.
e chegou até aos ouvidos de Jesus. Mesmo lhe impedindo, mesmo lhe mandando calar, mas ele continuou a clamar. Por isso, bem amados, não sejais preguiçoso nos clamores. Sejais fortes e constantes nos clamores. Sejais fortes e constantes em busca, verdadeiramente, com resistência, com atitude de fé. Clamemos ao Senhor que Ele responderá. Porque Deus não é Deus para que minta, nem Filho do homem para que se arrependa. A sua palavra não volta vazia. Por isso, clama aos seus. Clama a Deus que Ele ouvirá. Em Jeremias, o capítulo 33, 3 nos diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então clamemos ao Senhor. Busquemos verdadeiramente a presença do Senhor, porque Ele tem muito para nos dar. Mas importa termos atitude de fé. Amém? Amém. Bem, amados, para vos dar um exemplo muito vivo, Pedro esteve no barco no meio do mar. E no meio do mar estava tempestade. Pedro teve atitude de fé porque eram 12 discípulos. Nenhum dos discípulos, quando viram a Jesus, queriam sair do barco para ir ter com Jesus. Mas Pedro, com atitude de fé, ele olhou com uma ótica espiritual. Ele teve uma visão espiritual olhando para Jesus. E ele, na sua vez, perguntou se era Jesus, para confirmar. Jesus diz que era. E ele perguntou se podia ir ter com ele. Mas Pedro, com atitude de fé, ele saiu do barco. Ele não viu tempestade nenhuma. Ele não viu turbulência nenhuma. Ele não viu águas bravas nenhuma. Mas ele teve uma atitude de fé olhando para Jesus. Ele teve uma atitude de fé porque ele teve uma ótica espiritual. Então ele não viu nada que o atormentasse. Quando ele faz o primeiro passo, o segundo passo e o terceiro passo, ele olha de lado. Ele desviou o olhar. Então ele viu as águas turbulentas. Ele não viu mais as águas tranquilas que ia a Jesus. Ele não viu que Jesus estava em águas tranquilas. Mas ele começou a ver algo que era verdadeiro na vida material. Ele via a água turbulenta. Ele via a água brava. Então, ele começou a ter medo. E o medo causou-lhe, ou seja, o medo foi alimentado pela incredulidade. Porque, bem amados, quando nós temos medo diante do Senhor, quando temos medo diante de qualquer uma atrocidade, a incredulidade nos toma conta. E quando nós somos tomados pela incredulidade, então a nossa fé é a palavra. A nossa fé já não é firme e forte. A nossa fé começa a se desmoronar. Por isso, bem amados, quando nós olhamos com atitude de fé, façamos como Pedro, não olhou aos problemas, mas ele, quando olhava diretamente a Jesus, ele não teve problema nenhum. Mas o que aconteceu com ele? Quando ele viu que estava a afundar, ele pediu socorro a Jesus. E Jesus chegou a ele, deu-lhe as mãos e diz: homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Aleluia. Amém. Então sejamos
homens e mulheres de fé. Fé. Tenhamos fé e sejamos firmes e constantes para que todos os problemas, toda e qualquer uma situação, não nos possa causar incredulidade. Para que sejamos firmes e constantes na atitude de fé. A Bíblia nos diz, ou seja, o texto nos enfatiza que mesmo quando enfrentarmos obstáculos, precisamos clamar a Jesus, atendendo à nossa necessidade e à sua misericórdia. Precisamos buscar ao Senhor, aproveitarmos o seu imensurável amor, aproveitar o seu amor imutável, o seu amor incondicional em nossas vidas. Por isso não tem mais, não tem mais. Em todos os problemas que nós vivamos, cremos no Senhor, porque o Senhor é Deus de todo o tempo. E de todo o tempo o Senhor é Deus. Aleluia. Amém. Então Bartimeu não se deixou calar pela voz ao seu redor, pela sua atitude de fé. Amém? Amém. Então, aqui nós aprendemos que devemos preservar em nossa busca por Jesus, ignorando as distrações e o negativismo. Amém? Amém. Então vamos na terceira e última temática. O que o cego fez. Está em Marcos, o capítulo 10, o 49 e 52. O texto nos diz aqui que quando Jesus chamou Bartimeu, ele não hesitou. Ele se declarou, lançou fora a sua capa que o cobria, foi até Jesus e Bartimeu agiu com fé, demonstrando sua total confiança no poder de Jesus para curá-lo. Aqui o que me chama a atenção ao nosso irmão Bartimeu, quando ele foi ter com Jesus, a Bíblia nos enfatiza que ele largou a capa. Precisamos de largar a capa quando nós vamos ao encontro do Senhor. Precisamos largar os empecilhos. Precisamos largar tudo que não agrada ao coração de Deus. Precisamos largar as dificuldades que nos impedem irmos ao encontro de Deus. Precisamos largar as difamações. Precisamos largar as contendas. Precisamos largar as fofocas. Precisamos largar as mentiras. Precisamos largar as distrações que nos impossibilitam chegarmos na presença do Senhor, no seu átrio e sublime trono. E que Ele nos espera todos os dias. Mas precisamos largar a capa. Aleluia. Amém. Isso nos ensina que a fé requer ação. A fé requer ação. A fé requer ação. Então precisamos ter ação quando nós estamos na presença do Senhor, fazer um desafio. Precisamos ser firmes e constantes, fazermos desafio da nossa fé diante de Deus. Amém? Amém. Então, como? Pastor, precisamos orar, precisamos suplicar, precisamos clamar com fé e perseverança no Senhor. Amém? Amém. Porque nisto tudo nos requer a confiança. E quando temos confiança, temos esperança.
no Senhor. Amém? Amém. Então, isso nos mostra que quando encontramos Jesus, devemos segui-lo com devoção e gratidão. O texto nos enfatiza que nós precisamos ser devotos. Precisamos ser devotos e gratos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, por tudo quanto Ele fez, por tudo quanto Ele está a fazer, por tudo quanto Ele vai fazer em nossas vidas. Precisamos ser devotos e gratos no Senhor. Amém? Amém. Por isso, convido a igreja para abrir as nossas Bíblias no livro de São João, capítulo 8, versículo 12. O que é que a Bíblia quer nos dizer no dia de hoje? Capítulo 8, versículo 12. A Bíblia, no livro de São João, quem já encontrou diz aleluia! Amém. Nos enfatiza o seguinte, sob o título Jesus, a luz do mundo. De novo, lhe falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, bem amados, se nós andarmos na presença do Senhor, andaremos em pastos verdejantes. Andaremos em porto seguro. Andaremos na beleza da santidade do Senhor. Mas importa sermos vasos de santidade e honra. Deixarmos ser vaso nas mãos do oleiro. Deixamos descer no campo do oleiro para que nós possamos ser moldados no Senhor, para sermos vasos de santidade e honra, para andarmos na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para andarmos na boa e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 37, o versículo 23. O que é que a Bíblia nos enfatiza? Salmos 37 e o versículo 23. Quem já encontrou diz amém. Amém. Nos diz o seguinte, o livro de Davi: o Senhor firma os nossos passos, do homem bom, e no seu caminho se compraz. Eu vou repetir. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. A Bíblia nos quer dizer que se nós andarmos na bondade de Deus, veremos a graça de Deus em nossas vidas. Amém. Se andarmos na plenitude do seu amor, andamos na graça de Deus. Se andamos na boa, perfeita e agradável vontade dele, veremos a sua justiça e a sua graça em nossas vidas. Em nossas vidas. Por isso, andemos no Senhor, mas sejamos gratos em tudo quanto Ele nos faz. Sejamos devotos em tudo quanto Ele nos faz. Amém? Amém. Eu quero encarecidamente convidar a nossa mestra do coro para entoarmos o hino 133, Palavra Abençoada.
Termino a minha mensagem que veio do alto e sublime trono do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.